Oi, vou falar um pouquinho de poesia com vocês, sobre o ritmo da poesia. A poesia é como uma canção, melhor, um poema é como uma canção. A canção tem música, tem melodia, não é? A melodia da poesia é o ritmo que ela tem, as sílabas, a contagem silábica, os sons, as rimas, isso é a musicalidade da poesia. Bem, aí eu prometo que vou ser bem breve neste vídeo e nem tem nenhuma coisa escrita, então mais breve ainda. Até porque eu tenho um pouco de medo dos direitos autorais, que o povo corta meus vídeos porque tem coisa que não posso compartilhar. Então, eu vou dar dois exemplos de poesia para vocês perceberem, de poemas, né? Para vocês perceberem o ritmo da poesia. O primeiro exemplo é um poema da Cecília Meirelles, que é uma autora brasileira, e se chama Ou Isto ou Aquilo. E aí eu vou recitar o poema e vocês vão ver como ele tem ritmo. Ou isto ou aquilo. Ou se tem sol e não se tem chuva, ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se põe a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se põe a luva. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. Vocês percebem? Esse é só um trechinho do poema. Vocês percebem que esse poema, primeiro, o título dele é Ou Isto ou Aquilo. Então, isto é aquilo que está perto de mim, aquilo é que está longe. E o título do poema implica uma escolha, implica que eu não posso ficar com duas coisas ao mesmo tempo, porque elas se opõem de alguma forma. Então, o título é isso, isto ou aquilo. São duas palavras que se opõem, né? São dois demonstrativos, isto, ou melhor, é um pronome, né? Pronome demonstrativo, isto é o que está aqui perto de mim, aquilo está longe. Então, se está perto, está mais ao alcance, longe não está. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Por quê? Teoricamente, chuva e sol se opõem, né? Haverá alguém aí que dirá, claro, né? Porque vocês têm cabecinhas pensantes, vai dizer assim, não, mas tem dias que tem sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Sim, sim, sim. Mas o normal é que a gente ou tenha chuva ou tenha sol, que predomine um dos dois, né? E aí vocês percebem, ó, quando eu falo ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Então, o ritmo desse poema, ele faz a gente balançar, oscilar, balançar, oscilar. O que significa isso? Eu estou pendendo para um lado ou para o outro lado, que é o sentido desse poema, que eu tenho que escolher, né? Ou fico com isso ou fico com aquilo. Ou se põe a luva, ou não, ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Por quê? Se eu ponho o anel, eu não posso colocar a luva por cima, porque se eu ponho o anel, para que vejam o meu anel. Então eu tenho que escolher ou a luva ou o anel, e eu quero as duas coisas, mas eu não posso ter as duas coisas. Então, o título do poema, ou isto ou aquilo, ele remete a essa oscilação e a composição do poema também, porque ele é todo composto com elementos que teoricamente se opõem. Ou se tem chuva e não se tem sol, se tem sol e não se tem chuva. Uma afirmação e uma negação. Ou se tem chuva e não, se tem sol, se tem uma afirmação e uma negação. Entenderam? Isso é o ritmo de um poema. Que, quando o poema é bom, quando é aquele poema maravilhoso, o que ele faz? O ritmo traduz os sentidos, e os sentidos se traduzem nos ritmos. E agora eu vou dar um último exemplo, que é de um poema de um autor cubano, e aí eu sou obrigada a falar em espanhol, né? Que se chama Nicolás Guillén. Tanto Nicolás Guillén quanto a Cecília Meirelles já estão na outra vida, né? Além túmulo. Só que poetas e bons poetas, escritores, pensadores, eles não morrem nunca, porque eles vivem por meio dos pensamentos, daquilo que eles escreveram e produziram. Então, vou recitar só o primeiro pedacinho, ou melhor, só o refrão do poema do Nicolás Guillén. É assim, ó. No sé por qué piensas tú
Soldado que te odio yo. E essa frase ela vai se repetindo ao longo do poema. O poema é longuinho assim, você acha que tem 2 páginas, mas essa parte ela se repete. No sé porque piensas tú, soldado que te odio yo. Se vocês pararem para pensar, então o que ele está dizendo? Não sei porque pensas tu, soldado que te odeio eu. Assim traduzido ao pé da letra, né? Porque em espanhol o ritmo é bem marcadinho. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Não sei porque você pensa, soldado, que eu te odeio. A tradução não fica legal, mas o original é super, ó. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. Prestando atenção, está falando de soldado, polícia, do enfrentamento entre a polícia e um manifestante ou uma pessoa, um civil. Vocês entenderam o que o ritmo desse poema quer dizer? Ele está traduzindo o barulho de marcha do soldado, pode ser de uma metralhadora também, de armas, mas uma marcha de exército, né, de polícia. E ele está traduzindo o ritmo do poema, está traduzindo o sentido que esse poema quer transmitir. Ó. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. No sé por qué piensas tú, soldado que te odio yo. É meio até um samba. É isso que eu queria dizer. Então, o ritmo de um poema, ele se for um poema bem construído, né? Claro que existem poemas e poemas, tipos e tipos de poemas, né? Mas ele tem a ver, o ritmo tem a ver com os sentidos que querem, o que estão sendo transmitidos. E claro, os sentidos vão depender muito do receptor desse poema, do leitor, neste caso, né? Porque o leitor precisa trabalhar a mente dele, precisa ter uma bagagem cultural, né, um repertório para fazer todas essas inferências, todas essas análises, né? Então, se você já viu uma marcha de soldado, que nem marcha soldado, cabeça de papel, se não marcha direito, vai preso para o quartel. Ó, marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso para o quartel. Também tem um ritmo, pá, 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 que parece um pelotão, tum, 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 tum. Mesmo que não tivesse música, seria o mesmo ritmo. Quem já viu soldados marchando, é assim. Uma vez eu fui a um estádio de futebol buscar meu filho que tinha ido assistir a um jogo e fiquei super assustada, porque aí eu vi o batalhão, porque era aqueles jogos clássicos, né? Por exemplo, como se fosse Corinthians versus Palmeiras, né? Então as torcidas costumam se enfrentar, infelizmente. E aí a polícia tava lá, tum, 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 tum. E eu pensando, ai, meu Jesus, tum, 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 meu coração. Meu coração também batia no ritmo de um poema. Bom, era isso que eu tinha aqui para falar para vocês. Curtam. E o legal de um poema é você ler em voz alta, para você prestar atenção, para você perceber o ritmo, tá? Leia em voz alta e usufrua, desfrute. Até a próxima!